igreja do Senhor, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Por bondade daqueles que assim podem fazê-lo, retornem os vossos assentos. Queridos, quero tomar um texto e ser bem sucinto, pois sei o adiantado das horas. Mas quero ler um texto em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, é um texto que Deus me deu para ministrar esta noite, quase entrando debaixo da cama. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. O sacerdote não podia entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amados, tomando por base esse texto, eu gostaria de falar-lhes sobre cavadores de tijolos. Diga comigo: cavadores de tijolos. Quando nós observamos o texto em apreço, para entendermos, quero pedir a vossa permissão para contextualizar a história. Quero tomar por base dois confrontos que mudaram a história da eternidade da raça humana. Quando nós lemos Isaías, capítulo 14, Isaías mostra que a glória de Deus nos faz entender. Ela é tão tremenda a ponto que alguns historiadores, alguns teólogos, a considera como a melhor parte de Deus é Deus por dentro. Então esta glória que produz fogo e unção, ela atraiu o desejo de igualdade de Lúcifer. Isaías diz que Lúcifer quis sentar ao lado de Deus e ser semelhante a Ele por conta da sua glória. A Bíblia diz que quando Deus percebe a intenção de Lúcifer, Deus o lança sobre a terra e ele não teve mais o direito de voltar para a sua presença. Então Deus agora não podia confrontar diretamente, porque era desproporcional. Então aqueles anjos que se rebelaram caíram. Então a Bíblia nos mostra que Deus agora, com a ausência daquele anjo que era excepcional, então Deus resolve confiar, acreditar esta glória ao barro. E a Bíblia diz que Deus cria o homem e a mulher e os constitui como a constituição máxima da sua glória. Então esta mesma glória era tão tremenda, esta união, que não precisava o homem ao culto, porque a Bíblia diz que Deus todos os dias vinha para cultuar com o homem. A Bíblia nos mostra que esta intimidade de confiabilidade atrai agora o adversário. E a Bíblia diz que agora o segundo confronto se deu no Éden, entre quando Satanás adentra e tenta ludibriar e consegue ludibriar o ser humano acerca da glória de Deus. Então quando Paulo escreve já no Novo Testamento, ele faz menção de dizer que o homem foi destituído da glória de Deus. Quando Satanás pensava que estava tudo perdido, que agora o homem se havia desiludido a Deus, então agora Deus intervém no Éden e mostra para Satanás, Deus mostra para ele quem era o poderoso, quem era o dono da glória, e traz punição para o homem, para a mulher, e soa para o inferno que nada ainda estava perdido. Então a Bíblia diz que com o passar dos anos, sintetizando a mensagem,
nós deparamos com uma história que eu não quero a ter comentário, porque segundo Charles Thompson, ele não data certamente a questionário, embora que a Bíblia Obreira Aprovada, edição CPAD, revisada pelo pastor Claudio Honor, ele data um período da existência de Jó, e seguindo este pensamento e a cronologia das escrituras ou do tempo, a gente declara este confronto. Agora a Bíblia diz que na terra de Uz havia um homem chamado Jó. A Bíblia nos mostra que Jó era a sucessão de duas quedas: primeiro no céu com os seres angelicais, e segundo no Éden, quando o homem caiu. Agora Deus, com o passar do tempo, me permita, os meus mestres, dá-se-nos a entender que a Bíblia fala que Deus forma a reunião no céu com os anjos, e o tema era, a temática era a glória de Deus. Só que junto aos anjos, a Bíblia diz que Satanás vem no meio. Então Deus agora abre um diálogo e questiona: de onde tu vens? Ele diz: venho de passear a terra e andar por ela. Então Deus pergunta: viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal? Deus estava dizendo no contexto pentecostal da nosso entendimento: viste o meu servo Jó, homem cheio da minha glória. Então Satanás retruca na reunião e diz também: o Senhor tem o cercado de todo bem, tem abençoado a sua família. No contexto literal, Satanás acusa Deus de barganha, que Deus barganhou, comprou a Jó para ser adorado e glorificado. Então Satanás diz que Jó só adorava a Deus, só glorificava a Deus, porque Deus o tinha cercado de bem. Então Deus, que gosta de desafio, olha e diz: pois bem, para a reunião, vai lá, tira tudo quanto ele tem, e tu vai ver que ele não vai blasfemar. Satanás disse: eu vou te mostrar que ele vai blasfemar na tua cara, na tua face. A Bíblia nos mostra que Deus permite que Satanás desça a terra, e um dia só, a Bíblia mostra que ele arrebenta com a agropecuária. Aí quando Jó, aquele dia parecia um dia normal, mas um dia de felicidade. Então num dia, nas primeiras horas da manhã, a agropecuária é derrotada, destruída. Aí o mensageiro chega para Jó e conta a notícia que a agropecuária havia sido roubada, destruída pelos inimigos. Então Jó tem um susto. A Bíblia diz que nem a outro tinha terminado, ele nem tinha respirado ainda. O outro chega e fala que agora também a agricultura havia dizimado, os inimigos haviam ludibriado, e este ainda não terminou de falar. Aí vem o outro trazendo a notícia impactante, dizendo: os teus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, fazendo um banquete. De repente veio um vento, deu sobre a casa caiu, e só eu escapei para trazer a notícia. Então o texto diz que agora Jó, até aqui, a notícia estava sendo tão cruel que o texto nos faz entender que Jó teve que sentar, porque não aguentava mais notícia ruim. Quando o último chega, que conta a notícia da morte da família, que tinham sido tudo destruído, a Bíblia diz que Jó levanta. Quando Jó levanta, o caos agora é totalmente esperado pelo inferno. Jó se levanta, o céu para, a reunião entra em pausa.
O céu está olhando o que vai acontecer. A glória sobre Jó. Vale ressaltar que Deus não disse nada a Jó do que ia acontecer. Então agora o céu espera, Jó se levanta, o inferno está de lado, a glória sobre Jó, o inferno torcia contra, o céu esperava um acontecimento. A Bíblia diz que quando Jó levanta, ele rapa, passa a máquina zero na cabeça, rasga o manto sobre si. O inferno estava pronto para dizer que ele ia blasfemar, e o céu estava esperando. A Bíblia diz, eu posso imaginar a dor quando a minha irmã primogênita foi atropelada e não resistiu, quando minha mãe soube da notícia da morte de uma filha. Ela esmurrava a parede, ela me esmurrava, ela gritava: por quê? Porque não dá mais para eu viver. Dá para sentir o drama de Jó, toda a riqueza dizimada, os amigos empregados dizimados, agora a família. Então o céu esperava alguma coisa, o céu esperava uma resposta, o inferno também. A Bíblia diz que Jó levanta, rapa a cabeça, rasga o veste e se lança em terra. Veja que não foi uma queda normal, ele se lançou com ímpeto. Eu posso imaginar ele embolando e gritando, e o inferno esperando. Aí a Bíblia diz que era ele embolando na terra e gritando: tudo que eu tinha era de Deus, ele mesmo deu, ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o céu explode em glória.